Essa primeira de 2 aulas, então uma aula bem básica para vocês, enfim, aprenderem a instalar, aprenderem a criar usuários e alguns outros recursos. Vamos ver quem está chegando aqui. Então, nesse comecinho vai ser um pouquinho travadinho, mas para pegar aqui o pessoal que está chegando, tá? Então, ok. Ok, projeção, ok. Então, para quem ainda não conhece, para quem ainda não nos conhece, eu sou o Rafael, eu faço parte do time de tecnologia assistiva da CVM Brasil, e hoje nós vamos falar sobre alguns pontos importantes do Snapcore, os pontos iniciais, né? Então a gente vai ver o que é o Snapcore, bem rápido, depois a diferença entre o Snapcore, BoardMaker e Communicator, né, que são os 3 softwares do nosso portfólio, do portfólio do Tobii Dynavox. Colocando o pessoal aqui na sala. Aí, no ponto 3 aqui, super importante, os requisitos de instalação. Tá? Isso é importante porque, às vezes, a gente se perde um pouco indicando o dispositivo, ou tentando instalar em um dispositivo que não é adequado para o aplicativo. Né? Então, isso é importante. O áudio está chegando bem para vocês aí? Só dá um joinha na câmera aí. Tudo bem o áudio? Se não tiver, vocês me avisem, tá? Depois, a gente vai ver como instalar, como acessar ele pela primeira vez, né, depois de instalado. Tem uma parte importante aqui para a gente analisar depois que ele está instalado. Tem alguns pontos legais aqui para a gente poder também compartilhar como dica. A gente vai configurar, nós vamos configurar um novo usuário. É importantíssimo, porque no Snap a gente consegue trabalhar com múltiplos usuários, isso é super importante. Né? Vou falar o porquê disso e algumas sugestões, depois vocês vão criar as oportunidades de vocês para isso com o Snap. Deixa eu ir habilitando aqui o pessoal que está chegando, o pessoal chegou atrasado. Depois a gente vai definir o tamanho da grade, e vai ver como a gente pode alterar esse tamanho da grade, a gente vai ver na prática, né, como redefinir isso. Tudo bem? Dizer que o Bruno está no chat também para ajudar vocês, tá? Não vou acessar o chat, não vou parar aqui hoje. Só vou parar para colocar o pessoal na sala. Falar de um outro ponto super importante, né, sobre páginas e conjuntos de páginas. Isso, às vezes, atrapalha um pouquinho, então eu quero falar um pouco sobre a diferença de página e conjunto de páginas. Vou voltar aqui um pouco. Opa. A gente vai entender um pouco da interface, tem muitos botões e objetos, isso é importante também a gente entender o que cada coisa faz, as principais ferramentas, né? E vamos editar uma prancha na prática, né? A gente vai fazer uma prancha em branco do zero, além do Core First. Bom, e o que é o Snapcore, então, nesse contexto? Ele é um software, né, de comunicação alternativa, mas não apenas mais um software de comunicação alternativa e ampliada. É também um programa bem abrangente para apoiar as pessoas na alfabetização e na independência. Por quê? No Snap, inclusive, nós podemos trabalhar com contextos de acesso ao computador e automação. Né? No Indie, no tablet Indie, que é o tablet que foi desenvolvido especificamente para a comunicação alternativa e acesso ao computador, a gente consegue trabalhar com controle remoto, né? A gente consegue adaptar ali o sistema com Alexa, com Google Home, dá para fazer bastante coisa com o Snap, tá? Então, não estou de olho no chat, tá, pessoal? O Bruno que está aí tocando com vocês. Então, se tiver sem áudio, qualquer problema, o Bruno e a Érica irão nos ajudar para a gente poder correr aqui. Então, essa é a prancha inicial do Snap, né? Que esse é o Core First. Né? Mas ele não tem só esse contexto ativo dentro do aplicativo. Nós podemos criar a nossa própria prancha, nós podemos trabalhar com pod, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso na segunda aula. Em breve, a gente espera que ele esteja disponível também em português. Né? O pod que está ativo lá dentro do aplicativo é o pod ainda em inglês. Tá? Gateway e outros sistemas, né? Outras pranchas de comunicação. Eu pedi também para todo mundo desativar o áudio para não atrapalhar a conexão dos amigos, das amigas, tá? E quem pode se beneficiar do Snapcore, né? Do SF, como a gente gosta de abreviar e dizer aqui, né? Usuários que ainda não começaram a utilizar os pictogramas, né? Ou usuários que ainda estão utilizando, talvez, os cartões, né? E o sistema de troca, ou utilizam packs, tá? Como sugestão. E usuários que usam os pictogramas e querem aumentar o vocabulário, né? De repente, você quer trabalhar com algo inicial que vai ampliar o vocabulário da criança. Né? E aqui um ponto importante. O aplicativo, mesmo que instalado, com todo o contexto, ele não substitui o nosso trabalho junto com as terapeutas, com a equipe da Fono. Tá? Então,
Importantíssimo, eu gosto sempre de falar isso nas aulas. Esse trabalho é um trabalho multidisciplinar e conjunto, né? Então, isso é super importante também para que a gente consiga evoluir, para que as crianças, os nossos pacientes, os nossos usuários consigam evoluir aí na comunicação. E quem são esses usuários, né? Então, pessoas de todas as idades, com diferentes patologias, dificuldades de fala. Aí, quem já utiliza aqui no Brasil? Então, crianças com paralisia cerebral. Opa, tá pulando aqui no teclado. Síndrome de Rett, síndrome de Down, AVC, né? A gente está utilizando, inclusive, agora, em alguns casos pós-Covid, a gente usa o Snap para fazer apontamento, acesso direto, né? Muito, muito, muito utilizado pelos autistas, né? Deficiência intelectual e até Alzheimer, né? Teve um caso essa semana, indicação de uso para Alzheimer. Vou ativando aqui o pessoal. Vou fazer devagarzinho aqui com vocês. Algumas diferenças importantes, porque são muitos softwares, né? E aí a gente se pergunta, tá, mas qual que eu uso? Eu uso o Snap, sei que tem time Snap já aí, eu uso o Communicator, eu uso o Boardmaker, né? Então, só algumas diferenças, não são indicações, só algumas considerações que, inclusive, a Viane, a fonoaudióloga do time Tubiana Vox no Chile, né? Nesse contexto, ela nos ajudou. Ele diz o seguinte, que no Snapcore ele é um sistema baseado em pictogramas destinado ao usuário final, né? Porque ele já vem ali com o contexto e a prancha pré-moldada, para você só editar, com rápida edição e compartilhamento na nuvem. Aí eu destaco aqui esse compartilhamento na nuvem, que vocês conseguem compartilhar esse conteúdo entre vocês, entre os alunos, né? Entre os pacientes e o usuário, sem precisar trafegar arquivo via e-mail, via pendrive, como costumávamos fazer anteriormente, né? Boardmaker, aqui a Mari Manzini, que está na sala, nossa parceira com Boardmaker, ela diz o seguinte, né, que é utilizado por pais, terapeutas e educadores, diversos objetivos, né, criação de atividades de apoio à comunicação alternativa, aprendizagem e alfabetização, atividades interativas e imprimíveis. Então, nessa versão 7, o Boardmaker está num contexto muito interessante mesmo. Além de todo o trabalho de tecnologia com compartilhamento na nuvem, ele vem com N recursos que eu vou convidar vocês já para no sábado participar. Depois a gente deixa o link no chat para participar da segunda aula com a Mari, em que nós estamos explorando todas as novidades e contexto do Boardmaker. Tá? Então, muito conhecido, eu já vi que tem bastante gente do time Boardmaker aí na sala. E o Communicator, né? Vou lá, cuidado com o slide aqui. Vou voltar ele um pouco. E o Communicator, que ele é destinado ao usuário final, mas também ele é uma ferramenta poderosa de criação de interfaces. No Communicator, a gente pode criar, além das pranchas de comunicação, N contextos de interface de acesso ao computador, atividades de pareamento. Como nós vimos na sexta-feira, para quem participou do treinamento na sexta-feira, a gente consegue de verdade desenvolver todo um contexto de caderno virtual, né, lousa digital, utilizando essas interfaces do Communicator. E ele também é muito, muito utilizado para pacientes já alfabetizados, né? O Communicator, nosso contexto aqui, ele pode ser utilizado por pacientes alfabetizados por conta dos teclados avançados, para quem precisa de uma comunicação muito efetiva com equipamentos de controle ocular, até mesmo com varredura auditiva, varredura visual, né? Então, importantíssimo aí identificar que são 3 softwares, eles podem parecer muito similares, mas eles se complementam em alguns contextos, e em alguns outros eles são mais indicados, né? Então, assim, eu tenho um paciente adulto, esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, eu utilizaria o Communicator. Não que eu não possa utilizar o Snap ou o Boardmaker, mas aí precisa entender um pouco das características e do objetivo final de cada usuário, né? De cada paciente. Gente, eu estou parando um pouquinho aqui, toda hora eu bagunço o slide, porque o pessoal está chegando e está entrando na sala, tá? Esse comecinho aqui eu vou ficar atento aqui, e eu peço até desculpa para vocês. Mas vamos lá. Então, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, para que vocês utilizem posteriormente se precisar. E agora, efetivamente, nós vamos começar a entender a instalação, né, e a utilização efetiva do Snap, né? Como e onde instalar o Snapcore. Super importante para suas indicações, super importante para identificar se o dispositivo que eu tenho é compatível ou não. Então, esse momento é um momento que a gente identifica a compatibilidade do Snapcore, né?
Hoje, neste momento, nessa última versão 19, ele está disponível para Windows 10, né? Aqui no Windows 10, não compatível com Windows 8, cuidado com isso, porque as interfaces são um pouco parecidas, né? E aí, às vezes, a gente vai tentar instalar no Windows 8 e vai ver que ele realmente não é compatível. Então, para o Windows 10, obrigatoriamente tem que ser o Windows 10, tá? Que é mais fácil até. Acho que em todas as residências a gente tem algum dispositivo, pelo menos um dispositivo com Windows instalado. Então você pode usar no seu notebook. Você pode usar no seu notebook e compartilhar essa prancha, essa atividade, com o seu usuário que utiliza ele no iPad, né? Então ele também está disponível para o iOS, né, na versão iPad, e não compatível com o iPhone. Então eu não consigo instalar o Snap no iPhone, tá? Isso é importante. Mas por que não, Rafael? Por conta da questão do design da prancha, né? Da dificuldade de acesso que a gente tem aí com os botões. Existem aplicativos de comunicação alternativa para o iPhone, mas esse não é, nesse momento, né, com essa interface e dentro dessa estrutura, o objetivo do Snap. E eu digo isso porque às vezes a gente recebe algumas até ponderações dizendo, poxa, mas eu queria tanto instalar no meu iPhone, mas imagina uma prancha com 32 botões disponíveis no iPhone, mesmo os iPhones mais novos. Um pouco difícil para promover o acesso, né? Mesmo que seja um acesso direto. Vamos, acho que todo mundo já chegou. A gente consegue tocar um pouco mais rápido aqui para aproveitar o horário. E aí, requisitos importantes para a instalação, tá? Esse material eu vou deixar para vocês, eu vou gerar um PDF depois e vocês vão receber esse material. Mas como eu disse, o Windows 10, no mínimo 2 GB de memória RAM. Então, se você pegar até mesmo um notebook 2 em 1 antigo, ele não vai ficar tão rápido, claro. Ele vai demorar um pouco para carregar, vai demorar um pouco para instalar, mas você consegue utilizar, porque esse é o mínimo, né? E o recomendado, né? O que realmente... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Fui autorizar o pessoal a entrar na sala, deu um probleminha aqui, mas agora voltou. Então, o que realmente a gente consegue utilizar com maior velocidade, agilidade, né, e resposta, o usuário toca no touch, já responde, não vai demorar tanto para ter a resposta do áudio, com 4 GB, 4 GB ou superior, tá? Isso no Windows. Deixei aqui bem destacado para vocês que é no Windows e isso vai ficar também no material que vocês vão receber. E no iPad, Rafael? O que eu indico para o meu usuário? O que eu indico para o meu paciente na utilização do iPad? O iOS 10, e essa versão aqui é super importante, porque ele não instala, vocês vão ver que você não vai conseguir instalar no 9 ou inferior, né, ao 10. E aí nas versões, bastante atenção, que no iPad Air 2 ou superior, e na versão Mini, né, no Mini 4 ou superior, tá? E o iPad 7ª geração, Rafael, também funciona, se você conseguir instalar o iOS 10, né? Então, assim, só uma parte mais técnica, até um pouco, sei que para vocês pode parecer um pouco mais, mas é importante saber, né? Então, a tela touch integrada, não é obrigatório ter ali a funcionalidade da câmera, e o recomendado é o iOS 14, porque você já tem as funções de automação, com Google Home, né? Em breve Alexa e outros assistentes de voz, e também a velocidade é super importante no dispositivo. O paciente toca na tela e já responde, né? Um dispositivo, um device mais antigo, demora um pouco mais aí para você ter esse tempo de respostas. E às vezes por isso que a voz demora um pouquinho para ter esse retorno, né? Então aqui, o que eu montei e deixei para vocês? Eu vou pedir só para vocês desativarem o áudio para não atrapalhar os colegas. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Depois a gente pode abrir à vontade. Desativei aqui. Então, como e onde baixar, né? Deixei esse material também já organizado. Quem quiser depois só vai apontar a câmera e já vai abrir o link direto, né, no dispositivo. Então, na esquerda, o Windows 10, na direita, o iOS e iPad. O link está bem fácil, vai ficar disponível no PDF. Vocês vão conseguir, inclusive, encaminhar para quem precisar esse material. E agora, eu vou fazer já uma instalação aqui com vocês no iPad. Tá? Vou mostrar como que a gente instala no iPad. Essa é a nossa primeira prática aqui. Eu vou pedir para vocês não fazerem. Estou gravando, vocês vão receber depois dessa gravação.
vai ficar disponível para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, fazer devagarzinho, tá, gente? Para a gente pegar bem aqui todo o passo a passo. E o pessoal está chegando. E vou compartilhar o meu iPad agora com vocês. Só para vocês verem como que é esse passo a passo. Estão conseguindo ver a minha tela aqui do iPad? Escreve no chat. Sim, sim, sim. Sim. Legal. Sim. Perfeito. Então, aqui estamos no iPad. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir para instalar. Eu já tenho ele instalado aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aqui, eu já tenho ele instalado. Mas a gente vai primeiro abrir a App Store. Deixa carregar. Nós vamos clicar aqui na ferramenta de busca. Tá? O meu está em inglês, mas em português também é o mesmo processo, o mesmo caminho, a interface é a mesma. E na busca, bastante atenção, não adianta você escrever Snap. Porque ele vai abrir o Snapchat, vai abrir, enfim, diversos outros aplicativos. Digita Snap, espaço, Core. E aí tem duas opções. Qualquer uma das duas vai te levar para as versões disponíveis do Snap na Apple Store e no iOS e iPad. Vou clicar aqui na primeira. Ele já mostra para você as duas versões disponíveis para instalação. Tá? E aí tem a versão paga, né, que é a versão com a voz, né, com a vocalização, então tem o sistema de voz, e a versão gratuita. As duas versões elas são idênticas. Né? Nós conseguimos fazer as mesmas coisas, exceto pela questão do som e da voz. A versão gratuita é uma versão para você testar, para você modelar, para você conhecer, né? Até mesmo você consegue imprimir pranchas na versão gratuita, mas ele não vocaliza, ele não sai o som, né? Para você avaliar a questão do símbolo, do tamanho da grade com seu paciente antes de recomendar uma aquisição. Tudo bem? Então, são duas versões. Eu já vou aqui deixei instalado aqui a minha versão gratuita, aqui na direita, ó, já está escrito aqui no botãozinho abrir. E se eu quisesse instalar a versão, é só clicar no botão, ele vai estar lá instalar, você clica uma vez, como qualquer aplicativo, é bem tranquilo aqui. Né? Então, ponto importante aqui é digitar o Snapcore completo ali em cima, né? E clicar na ferramenta de busca. Eu vou fazer de novo só para a gente revisar. Eu sei que isso é fácil, parece simples para quem já conhece, está acostumado, mas a gente fica um pouco perdido, né? Então, de novo, vai clicar na Apple Store, vai clicar aqui na ferramenta de busca e vai digitar Snap, espaço Core. Ele já abre as duas opções, tá? Qualquer uma das duas vai direto para o Snap na última versão. E aí você clica em instalar, o meu aqui está escrito abrir, né? O Open. E já consigo carregar o meu Snap, tem o meu Snap instalado. Muito simples, muito rápido, é só isso. Tá? Aqui eu já tenho um usuário configurado, né? Então não se preocupem com esse usuário que a gente vai ver como organizar ele passo a passo. Agora o que eu vou fazer? Olhem só, também é muito fácil fazer isso no Windows. Tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui no iPad. Tá? Ele vai voltar aqui para as nossas câmeras. Eu só preciso de um carregador. Melhor. E agora, eu vou compartilhar a nossa tela aqui no Windows. Ó, vou carregar aqui o meu sistema no Windows com vocês. Todos aqui de fundo. E agora, deixa eu mutar aqui o som. Quando vocês utilizarem aquele instalador, esse link aqui do Bitly, né, Snapcore W10, final W10, vocês vão conseguir baixar um arquivo de instalação que é esse carinha aqui, ó, que é esse arquivo aqui. Né? E aí você vai clicar duas vezes nesse arquivo, que é o processo de instalação no Windows, né? E ele vai abrir uma janela de configuração. Então espera carregar, tudo certinho. Né? E ele vai abrir o botão aqui de instalar. O meu aqui está escrito reinstalar, porque eu já tenho ele instalado. Mas você vai clicar em instalar, vai esperar ele fazer o download. Nesse processo ele demora um pouco mesmo. Tá? Então ele vai baixar ali quase 900 megas para fazer o download. Depois que você fizer o download, né, e ele instalar de verdade, pode ser que tenha algum erro, ele exiba algum erro, ele vai pedir, você vai ter que atualizar o seu Windows. Se ele pedir para você atualizar o seu Windows, não se desespere, não se preocupe. O que você vai fazer?
ou se ele gerar algum erro de instalação aqui, né? Se ele gerar algum erro de instalação, reclamar de alguma coisa, você deixa ele aberto aqui, clica aqui no seu menu do Windows, clica na engrenagem de configurações. Isso vai acontecer com pacientes de vocês também, tá? Para quem atende pacientes. E vai clicar aqui em atualização e segurança. Espera carregar o Windows Update e pede para baixar. Eu deixei de propósito aqui para vocês verem. Ó. Eu tenho uma atualização acumulativa aqui importantíssima para fazer e eu não fiz. Deixei até aqui para a gente criar uma dinâmica. E baixa as atualizações. Né? Tem outra aqui embaixo. Ó. Atualiza ele primeiro, porque provavelmente, em quase 90% dos casos, esse erro de instalação é porque você não atualizou o seu sistema operacional. Né? Então, de novo, clico aqui no ícone do Windows, clico na engrenagem, ele já vai abrir aqui nas atualizações, né, no sistema, que já estava aberto. Né? Se não aparecer para vocês, você vai clicar em atualização e segurança. E vai baixar a última versão ou as versões disponíveis. Baixa tudo, instala tudo, tá? Não se preocupem, deixa ele atualizar e deixa ele instalar. Tudo bem até aqui? Muito fácil. Logo depois, nós temos o Snap 100% aqui instalado e pronto para utilizar. Mas antes de utilizar o Snap, eu vou voltar aqui para minha tela para falarmos algumas outras coisas importantíssimas também. Acho que agora os slides não vão parar mais aqui, porque eu já adicionei todo mundo. Deixa eu ver se tem alguém na sala de espera. Não tem ninguém, então a gente continua. Vamos lá. Ok. E agora a gente vai falar sobre esse primeiro acesso. Antes de abrir o Snap, a gente configurar, mostrar esse primeiro acesso, eu queria dizer só uma coisinha para vocês, que é super importante. Não deixem o dispositivo sempre com as atualizações no automático. Tá? Tentem configurar para que vocês possam gerenciar isso depois, dentro do Windows e dentro do iPad. Porque, às vezes, você tem uma versão anterior e você não consegue abrir o arquivo do seu paciente, né? Ele sempre vai reclamar. Então, assim, tenta você mesmo gerenciar, como você viu, como instala e configura e como atualiza, deixa para você fazer isso, se você realmente for fazer isso, né? Claro que você pode contar com o nosso time de suporte, a nossa equipe está aqui para te ajudar. Mas se você quiser ter mais autonomia nesse processo, que é o nosso objetivo hoje, tenta fazer isso sozinho, né? Que aí você evita qualquer problema de configuração e de versões distintas. Isso acontece muito. Você está com uma versão e seu paciente está com outra. E aí pode te atrapalhar no momento de sincronização de algum contexto. Né? Então, agora eu vou criar um usuário do zero no Snap com vocês, passo a passo. Quando você instala o Snap, e que ele está instalado, pronto para utilizar, é essa tela que vocês vão visualizar. Né? O Vamos Começar. Aqui é muito simples. Você vai clicar no Vamos Começar, vai escolher o idioma, depois a gente vai falar um pouquinho sobre idioma. O Snap é um sistema multilingüe. Então, imaginem vocês que uma criança que estuda em escola bilíngue precisa de 2 versões, você também pode fazer essa utilização. Né? Eu posso utilizar aqui em português, Brasil, mas posso alterar o idioma e escolher o idioma inglês ou o idioma espanhol. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Na segunda aula, a gente vai explorar bastante essa utilização com 2 usuários. Então, aqui, nesse momento, eu clico na prancha que está em português do Brasil. Se eu tenho uma conta no MyTobi Dynavox, né, que é a nossa nuvem, né, o nosso portal de arquivos e configurações, eu recomendo que vocês já loguem. Quem não tem a conta, cria a conta. Né? É importantíssimo isso, até para você sincronizar a prancha com usuários, você só consegue sincronizar se você criar essa conta. Não adianta você digitar o seu e-mail e sua senha aqui se você não criou a sua conta. Tá? Então, eu vou criar uma conta aqui só para simular a tela aqui de criação de conta, só para vocês verem que é um processo bem simples. Né? É e-mail, senha, confirma a senha e clica na setinha aqui para a direita. Né? Clica na setinha para a direita que ele já vai gerenciar isso para vocês de uma forma bem fácil. Como eu já tenho uma conta e quero fazer um processo muito rápido aqui, eu só cliquei na prancha e vou clicar aqui em pular. Tá? Vou digitar o nome do usuário, que é aula 1/18/3. Né? Aqui seria o nome do seu usuário, do seu teste, do seu paciente, né? O seu nome. E sempre clico na setinha para a direita para avançar. Agora, importantíssimo, você pode alterar isso depois, mas ele pede que você escolha uma voz. Né?
Isso porque eu estou utilizando a versão completa com o sistema de voz. Na versão gratuita, provavelmente você não vai ter acesso a essa tela, a não ser que o seu sistema operacional tenha alguma voz. Mas ele também não vai funcionar se for na versão gratuita, tá? Ele não emite voz na versão gratuita. Aqui eu vou escolher o Felipe. E se eu quiser testar essa voz, eu clico aqui no alto-falante. Só compartilhar o meu som com vocês, para vocês verem. Esta é uma amostra do som de Felipe. Ele você pode testar, né? Ele vocaliza para você. É uma amostra do som de Fernanda. Ele vocaliza as vozes para você. Esta é uma amostra do som de Gabriela. Eu vou querer o Felipe aqui. Eu escolhi o Felipe, a gente definiu que seria o Felipe, então eu clico na setinha para a direita para avançar. Agora, ele pede para você selecionar o tamanho da grade. Aqui, não se preocupe, porque depois você pode alterar em qualquer momento. E nós veremos hoje como alterar esse tamanho da grade, né? Eu vou escolher aqui, só para a gente visualizar um pouco melhor lá no Zoom, 3x4. E clico no confirmar. Pronto. O usuário está criado, a prancha foi criada e ele está 100% disponível para utilização. Por que eu escolhi o 3x4? Porque ele traz já todos os menus, né? Em alguns tamanhos, a gente vai ver depois, os menus não ficam disponíveis por conta do tamanho dos botões, né? Quanto maior o botão, menos objetos eu tenho na tela. Isso pode ser importante dependendo da sua estratégia. Por isso que eu disse que é super importante o trabalho conjunto, né? Junto com a fono, junto com a terapeuta ocupacional, junto com a equipe multidisciplinar, né? Um trabalho conjunto. Não é porque o Snap é um aplicativo muito completo que ele vai fazer mágicas, que ele vai funcionar para todo mundo, né? Então tem que fazer toda uma avaliação, né? Tem que ter todo um contexto, né, para isso. Mas, por exemplo, só para a gente fazer um teste, eu escolhi a voz lá, Felipe. Se eu clico no eu e clico no falar, ele não emitiu o som. Por quê? Porque ele está aqui na versão gratuita. Eu não ativei ele e não vou ativar aqui com vocês, tá? Depois lá no iPad eu mostro uma versão com som. Então ele está desativado. Então na versão gratuita vocês vão ver esse balãozinho aqui cortado, que a voz não está ativada. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Eu vou voltar aqui para o compartilhamento só para a gente falar sobre alguns pontos importantes sobre os usuários, né? Vamos lá. Pontos importantes e dicas importantíssimas sobre essa criação de usuários, como nós vimos aqui agora. Criando um usuário e gerenciando bem os usuários, o que você pode fazer? Você consegue ter um backup automatizado de todo o conteúdo que tem no Snap. Então, se quebrar o dispositivo, se você sincronizar, né? Na aula 2 a gente vai ver bastante esse processo. Veremos bastante esse processo. Então, se você perder o dispositivo, se você formatar o computador e você se você fizer correto, passo a passo, para sincronizar ele na nuvem, você tem um backup. Então, você consegue restaurar depois. Até mesmo se o usuário trocar de dispositivo, você consegue restaurar em qualquer outro aparelho. Inclusive, você consegue restaurar uma versão que está no Windows, né, uma versão do usuário no Windows, no iPad. Então, dá para muito bem você usar isso em qualquer lugar, né? A ideia da nuvem é essa, né? Vou usar em qualquer lugar. O usuário vai para o atendimento e ele esqueceu o iPad dele, esqueceu o dispositivo de comunicação dele. Não, tudo bem. Você sobe o usuário dele no seu próprio iPad. Mas para isso, precisa ter essa conta no MonitoBDNavox. Na aula 2, a gente vai fazer um passo a passo, faremos um passo a passo de como restaurar esse usuário. Idiomas, né? Sobre a questão dos idiomas. Você pode ter em uma mesma instalação do Snap usuários em idiomas diferentes, né? E aí, assim, isso já tivemos algumas solicitações, foi bem interessante, porque essa escola ela queria um aplicativo que pudesse ter essa disponibilidade de um sistema bilíngue, né? Então, inglês e português, no mesmo aplicativo. Tá? Então, com um único aplicativo, eu consigo instalar uma prancha, um modelo de prancha em inglês, né? E aí trocar, né? Fazer só a mudança de usuário para um idioma em português e vice-versa. Então, facilita, né? Então, já tem uma utilização bem legal aí desse sistema. Essa possibilidade de criar vários usuários permite que você teste muito. Então, você quer testar a biblioteca de símbolos em baixa visão. Você vai criar um usuário só para isso, para não atrapalhar aquele contexto que você utiliza no dia a dia. Então, você pode fazer vários testes e avaliações. Você pode trocar o método de acesso direto para um acesso via varredura,
né? Ou você pode querer, por exemplo, criar uma atividade de pareamento dentro do Snap, para fazer pareamento de letras e frutas, letras e fotos. Então, esses testes, eu recomendo sempre que você crie um usuário novo, né? Vai criando alguns usuários, depois você apaga, né, sem nenhum problema. Depois a gente cria mais um usuário aqui do zero. E também o compartilhamento, né? Esse compartilhamento ele é bem interessante, que em alguns casos pode ser importante que você compartilhe, né, o mesmo dispositivo com mais alunos e pacientes. Então, eu tenho uma escola que eu só tenho um único dispositivo. Em períodos distintos, eu vou utilizar ele com usuários diferentes. Então, para que um não atrapalhe o arquivo do outro, a prancha do outro, então eu crio para cada um tipo de configuração de usuário. E eles não assim, isso precisa ficar bem claro, e é super importante, que as configurações que eu fizer para o usuário Rafael não vai atrapalhar, vou pegar alguém da sala aqui, a Estela Brito, né, ou não vai atrapalhar a Nara. Configurações de voz, configurações de acesso, né? Um acessa via varredura, o outro acessa direto via touch. Então, isso também é super importante. Vamos seguindo aqui, porque agora eu vou voltar para o compartilhamento e nós vamos falar sobre o tamanho da grade, né? A gente vai ver como que altera esse tamanho da grade dentro do Snap. Vou compartilhar minha tela. Vou voltar aqui para o Snap com vocês. Então, sempre que eu quero customizar o Snap, editar, fazer alguma alteração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre clicar aqui na engrenagem, esse ícone da engrenagem com lápis. Ele vai abrir aqui embaixo, bastante atenção que ele abre aqui embaixo um menu, né? Um menu com algumas opções e algumas abas. Para alterar o tamanho da grade, eu clico em conjunto de páginas. E aí eu clico em tamanho da grade. Aqui eu tenho alguns conjuntos pré-definidos de grades, né? Então eu deixei a 3x4 de propósito no começo, que era para a gente ter essa visualização um pouco maior. E agora eu quero o acesso completo do Snap no modo 8x10. Então essa é a cara inicial quando você instala o Snap na instalação full dele, né? O que é a instalação full? Né? É como ele foi desenvolvido, né? A instalação completa dele. Então aqui eu tenho todos os símbolos e fica muito fácil quando eu quero manejar e alterar esses botões. Sempre revisando de novo, eu clico na engrenagem, clico em conjunto de páginas, clico em tamanho da grade e altero a minha grade, por exemplo, agora para um 2x2. Né? Imaginem uma prancha que eu só quero ter acesso direto, né? E uma prancha que eu estou testando ali com o paciente. Provavelmente vocês vão começar com pranchas assim maiores, né? Até aqui tudo bem? Deixa eu pedir para o Bruno me dar um feedback aí no chat. Tudo bem no chat? Bruno, Érica, tudo bem? Fácil alterar o tamanho da grade? Eu falei que ia ser bem básico, né? Eu tinha que ser bem básico hoje com vocês para vocês poderem levar essa informação para frente depois, né? Então tá. Então, de novo, só para revisar. Sempre que eu quero configurar o tamanho da grade no Snap, eu clico na engrenagem, sempre na engrenagem, clico em conjunto de páginas, clico em tamanho da grade, e aí eu faço a edição. Mas, Rafael, se eu quero customizar isso, né? Se você quer realmente customizar o seu tamanho da grade, você vai rolar aqui um pouco mais para baixo e vejam que ele deixa você trabalhar com linhas e colunas distintas, né? Você pode customizar essas linhas e colunas. Então, eu vou falar que aqui eu quero um 4x2. Foi isso que eu coloquei lá? Vamos lá. 4x2. Né? Então, 4 linhas por 2 colunas. Não fica interessante, né? Mas eu tenho aqui esse contexto. Só que eu não tenho mais botões aqui, porque eu tenho que clicar na engrenagem depois e editar os meus botões, né? Construir esses símbolos, né? Editar esses símbolos. Então, o que eu faria aqui? Né? Para começar a customizar essa prancha que eu alterei o tamanho, eu clico na célula vazia com esse mais. Ele vai abrir a ferramenta de edição na opção botão. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, boa noite. E vem aqui já o símbolo de forma automática. Tá? Eu não vou me aprofundar na edição, porque nós veremos toda a edição passo a passo, estilo, um pouco mais para frente. Tá? E também a gente vai ver isso bastante na próxima aula. Só para vocês verem que é muito fácil, né? Essa customização da prancha. E eu vou falar várias vezes sobre o tamanho da grade. Conjunto de páginas, tamanho da grade, porque
muitas vezes a gente fica um pouco perdido aqui, né, em poder testar, em querer testar, mas ficar com medo de estragar a sua prancha. Não se preocupe, porque vejam que o Snap usa um pouco da sistematização pragmática dos símbolos. Então, sempre os símbolos estão no mesmo lugar, né? Vejam aqui o eu. O eu ele vai estar sempre aqui. A não ser que eu aumente aqui por 3x4, que aí ele traz o quero, né? Ou querer. E aí você pode customizar muito bem esse botão. Clica uma vez sobre ele e edita o rótulo. O rótulo é o nome que aparece aqui no seu botão. A mensagem é a mensagem que ele vai vocalizar, tá? Ou sinal de áudio, né? A gente tem essas duas diferenças aqui. Depois, na segunda aula, a gente vai falar bastante sobre essas diferenças. Eu não vou me aprofundar nisso para a gente focar nas coisas mais básicas hoje. E se eu quero alterar o símbolo, Rafael? Eu clico aqui em cima do símbolo ou na lupa de pesquisa e ele abre todas as opções referentes ao quero, ao querer, né? Então vamos dizer que eu quero trabalhar com símbolo mais adulto, né? Mesmo utilizando pictogramas. Eu posso utilizar esse símbolo. Quando eu clico em concluído, vou apagar tudo aqui no limpar, né? Clico no limpar para apagar. E aí eu já tenho aqui o quero, né? E uma opção aqui muito importante, né? Uma configuração muito importante do sistema. Você pode querer alterar só uma página do Snap e não todo o contexto, né? O tamanho da grade inteira. Então isso acontece muito. Eu quero alterar só essa página. Palavras básicas, por exemplo, quero que fique com um tamanho 2x2, mas o respostas rápidas eu quero que continue nesse tamanho, tá? Então vamos lá. Eu quero alterar só palavras básicas. O palavras básicas, né? Minha página de palavras básicas, ela vai virar aqui com o tamanho 2x2. E o respostas rápidas mantém esse tamanho. A gente vai falar um pouquinho sobre respostas rápidas depois. Então, o que eu faço? Eu clico na engrenagem, clico em página, clico em tamanho da grade e desativo a correspondência, né? Quando eu desativo aqui a correspondência, eu consigo editar só essa página. E aqui eu peço para que ele fique com um tamanho 2x2. Clique em concluído, está pronto. Só que as respostas rápidas continuam no tamanho anterior. Tá? Então você pode trabalhar, né? Você pode customizar, né? Zap te dá esse poder, né? De customizar todas as pranchas e customizar pranchas distintas, né? Você pode alterar o tamanho de uma página específica, se isso for necessário. E acreditem, isso é muito utilizado. Esse recurso de alterar uma prancha ou outra e não alterar o conjunto inteiro, isso é muito importante. Tá? Então, sobre o tamanho da grade, eu acho que a gente conseguiu ver bem, assim, na prática como isso funciona, né? Só clicar na engrenagem, clicar em conjunto de páginas, aqui na esquerda tamanho da grade e fazer a alteração de acordo com o que vocês mais indicam para o usuário, né? Ou aquilo que realmente vocês querem definir. Vejam que não mudou. Ó. Eu cliquei em 8x10, ele mudou todo o sistema, mas não mudou essa página. Então, eu tenho que ter atenção, clicar em página de novo, clicar em tamanho da grade e alterar essa página específica aqui, que foi aquela que eu desativei a correspondência. A correspondência é o que deixa o tamanho de todas as páginas iguais. Tá? Vou clicar em concluído e aqui está pronto. Agora, vou seguir aqui, porque nós temos algumas informações importantes sobre o tamanho da grade. Essa preocupação que a gente tem com o tamanho da grade no dia a dia, né? Então, algumas informações importantes aqui sobre o tamanho da grade, sobre como selecionar, né? E aí são informações também dos nossos terapeutas, amigos da Lab Dynavox, nossos parceiros. Então, considerações importantes para definir, para escolher o tamanho da grade. A precisão, né? A precisão da seleção ela é primordial. Então, importante, de repente, que você opte por botões que facilitem essa precisão. Né? Uma prancha 8x10 talvez não facilite tanto essa precisão. Por quê? Porque a indicação é que você comece grande, para que o usuário tenha botões maiores para trabalhar e fique mais fácil de fazer o acesso direto, ou até mesmo acesso com controle ocular, para que vocês vão utilizar o mouse ocular, isso é super importante. Né? Então, eu nunca indicaria... O mouse aqui está louco hoje. Nunca indicaria começar uma prancha para acesso ocular com uma prancha 8x10. A não ser que você já tenha treinado em algum outro sistema, né? Treinando no Communicator ou no BoardMaker, ele tem essa certeza. Mas começa grande, avalia essa precisão, então vai testando, vai modelando ali, vai alterando esse tamanho, né?
É importante também considerar as limitações visuais, e aí, lá na segunda aula, a gente até vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ativar, instalar a prancha de símbolos em alto contraste, né? E aí também, botões grandes, como vocês viram aqui no Snap, e em contextos distintos, também facilita, por conta dessa questão da limitação, né? Isso é super importante. Avaliar qual o tipo de acesso que a criança, o paciente vai ter para essa prancha. Ele vai usar o acesso direto via touch. Ok. Não, ele vai usar a varredura. E aqui eu já estou apresentando para vocês alguns métodos de acesso disponíveis no Snap. Ele vai usar a varredura com acionador. Não. Ele vai utilizar o controle ocular. Então, avalie esse método de acesso. Então, aí é onde eu sempre falo que TO e fono trabalham muito bem em conjunto, né? Trabalham muito bem em diversos contextos, mas aqui, para fazer a opção correta do acesso, né? Eu vou usar o touch, eu vou usar a varredura, eu vou usar o controle ocular. Todos esses métodos de acesso são disponíveis no Snap. Inclusive, os métodos de acesso com o mouse, com trackball, com apontar e selecionar, com pressionar e selecionar. Aí seria praticamente uma aula só sobre método de acesso para a gente testar e ver todos os processos aqui dentro do Snap. Mas já fiquem sabendo que eu posso utilizar o Snap com N métodos de acesso. Não é só para o touch, não é só para o tablet, tá? Uma outra dica importante, que até a Viane fala muito sobre isso, né? Teste tamanho, né? Teste esses tamanhos. Porque é muito fácil você alterar a configuração dentro do Snap, como vocês viram. Clico na engrenagem e altero o tamanho a qualquer momento. E ele não bagunça a prancha, né? Ele não desordena a prancha. Ele mantém as posições no mesmo lugar. Então, podem testar à vontade. Por quê? Você não tem que se preocupar com o tamanho ideal. Porque é uma primeira tentativa. Vocês estão começando a utilizar com aquela criança. Isso que eu imagino que vocês estão iniciando no uso do aplicativo. No uso de um sistema de alta tecnologia, né? Ou estão migrando da baixa para alta tecnologia. Então, não se preocupem, testem mesmo. Aqui são algumas dicas importantes, assim, que a gente, até da nossa prática no dia a dia com vocês, né, fazendo essa interface da engenharia com a reabilitação e com a terapia ocupacional, isso é super importante. Vamos lá, o mouse aqui está um pouco maluco. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença de conjuntos de páginas e páginas, né? Aqui, só para fazer uma alusão com a folha e o caderno, né? Uma página e o livro. Isso é super importante, pessoal, porque vocês podem em algum momento querer compartilhar isso de forma diferente, né? Eu não quero compartilhar o meu conjunto de páginas inteiro, o meu livro inteiro. Eu quero compartilhar só uma página específica. E deixa eu mostrar aqui no Snap, na prática, para vocês essa diferença, tá? Eu vou sempre migrar de um dispositivo para o outro para que vocês possam ter acesso. Agora eu estou aqui no Windows de novo. E aqui um ponto importante, ó. Vou pegar uma prancha específica aqui. Eu vou clicar em tópicos. Depois a gente vai falar sobre tópicos. Eu vou pegar aqui o Minha Saúde. Pensem que vocês editaram esse tópico Minha Saúde para um atendimento, por exemplo, pós-Covid, né? Eu vou falar, enfim, de uma coisa que é prática, aconteceu aqui hoje, né? A profissional editou essa prancha, customizou ela inteira, mas ela não queria compartilhar todo o conjunto de páginas, né? O que é o conjunto de páginas? É o livro, é o sistema inteiro, é o Snap inteiro. Eu quero compartilhar só essa página. Então eu tenho essa possibilidade, porque ele mostra aqui em cima o título da página para vocês. Então, aqui é o tópico Minha Saúde, a prancha Minha Saúde, né? Aqui, quando eu clico na casinha aqui para voltar para a página inicial, que é o Home, eu tenho conceitos de palavras básicas, a prancha, palavras básicas. E tudo isso daqui, todos esses botões, todas essas pranchas, né, lista de palavras, tudo isso daqui forma o meu livro, o meu caderno, né, meu conjunto de páginas. E vocês viram que quando eu cliquei na engrenagem, eu vou tirar o zoom da frente aqui, eu tenho bem definido aqui, ó, as configurações do conjunto de páginas e da página, né? As opções são até um pouco parecidas, porque eu posso fazer tudo isso de uma vez, né, essas configurações todas de uma vez, ou eu posso fazer de forma individual, né, página por página. E vocês vão precisar fazer isso em algum momento, né? Quando eu clico aqui em concluído, só para eu voltar aqui em tópicos e Minha Saúde, eu quero compartilhar isso daqui com vocês, mas eu quero compartilhar só essa página. Então, o que eu faria? Eu clico em engrenagem, né? Clico aqui em conjunto de páginas. Olha, se eu navegar aqui, eu vejo que eu não tenho essa opção de compartilhar essa página. Tá? Para compartilhar a página inteira, o conjunto inteiro, né, é em outro lugar. Né? Mas aqui eu quero compartilhar só esse único tópico. Então, eu tenho que clicar em página,
clicar em importar e exportar página. E aí, eu consigo exportar um pacote de páginas numa página única. Aqui na tradução, ele está no plural, mas não se preocupem, porque quando você clicar nesse botão, você pode escolher qual é o destino desse compartilhamento, um arquivo local, que aí vai ficar salvo no seu computador para você fazer do jeito antigo, gravar no pendrive, mandar via e-mail, né? Para a nuvem, jogar lá para a sua nuvem, ou para o compartilhar. Aqui ele abre o compartilhar para você compartilhar com outros dispositivos. Pensa, de repente, que você está trabalhando com dispositivos avançados do Dynavox, né? O Indy, por exemplo, ou um outro dispositivo. E aí tem esse compartilhar para outros aplicativos, inclusive, né? Aqui eu vou compartilhar para a minha nuvem, né? Vou jogar lá para a nuvem essa prancha. Digito o meu login no Dynavox. Espero que eu não erre minha senha hoje. Espero que ele faça aqui o login correto, né? Ele já fez esse login. E agora ele faz o seguinte, ó. Ele traz aqui o tópico que eu vou compartilhar, a prancha que eu vou compartilhar. E só ele, né? Eu posso compartilhar uma prancha individual. Eu posso cadastrar algumas outras aqui nesse compartilhamento, né? Deixa eu pegar aqui palavras básicas, só para vocês verem um pouco mais na prática. Ó, vamos procurar aqui palavras básicas. Aí vai na busca aqui e procura. Não foi suficiente ainda, então refina a minha busca. Ó, palavras básicas. E ele trouxe aqui para baixo, então, só as duas pranchas mais importantes para esse compartilhamento. Clico em próximo. Eu posso definir um nome para esse meu pacote de páginas, né? Então aqui eu vou escolher alguém aqui do chat. Eu vou escolher aqui para Adriana Serri, minha amiga lá de Campinas. Deixo a descrição aqui, pranchas paciente Arthur. Exportar. E aí eu tenho isso na nuvem, né? Para que eu possa, na segunda aula, quando a gente abrir o portal, navegar nesse portal, eu posso facilmente compartilhar com a Adriana, né? Então, o contexto de página e conjunto de páginas é muito importante para esse tipo de trabalho que vocês vão fazer, né? Para esse compartilhamento, né? Para essas configurações avançadas. Então, isso é para prestar bastante atenção e tomar um pouco de cuidado, né? Porque, de repente, se você altera aqui o estilo de uma prancha, né, do sistema, na verdade, né, onde uma prancha, ele vai alterar para o conjunto inteiro. Mas, de repente, você quer alterar só para essa página específica aqui, né? Então, você tem configurações diferentes. Então, eu quero só nesse daqui trocar o fundo, né? Eu desativo a correspondência e deixo para essa prancha um fundo mais escuro. Deixo ela em branco para fazer a impressão. Vamos pensar que você quer fazer a impressão dessa prancha para baixa tecnologia. Tá? Tudo bem aqui? Ficou fácil para vocês essa parte? Essa definição de página e conjunto de páginas? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo bem, legal, legal. Então agora, nós vamos continuar aqui na navegação e a gente vai explorar um pouquinho essa interface do Snap. E aí eu quero focar hoje numa ferramenta importante. A gente está no tempo ainda, fiquem tranquilos que dá tempo. Eu quero focar numa ferramenta aqui que é super importante, que é a busca, né? Essa ferramenta de busca aqui, a busca por símbolos, né? E busca por contexto que vocês já, porventura, criaram, ou que ele já veio configurado no Snap. E eu digo também que a busca é uma ferramenta muito importante para modelagem, né? Para quem trabalha muito bem essa técnica, depois a gente até pode compartilhar bastante material, tem bastante material hoje em dia. A professora Leboise fala bastante dessa técnica de modelagem, né? Você pode modelar muito bem utilizando a ferramenta de busca. Ele não serve só para você procurar um objeto na tela, um objeto no seu sistema de comunicação, no seu conjunto de páginas. Ele te ajuda a modelar. Por exemplo, eu quero ensinar para a criança, né? Onde ele vai pedir para escolher a cor laranja, né? Ou uma camisa laranja. Enfim, aí o contexto, vocês vão criar N contextos para essa ferramenta. Eu clico na ferramenta de busca, digito aqui laranja, e aí eu tenho duas opções, ó, vejam bem. Se eu não tivesse já criado esses dois contextos aqui, ele não iria aparecer. É uma ferramenta de busca daquelas que você busca arquivos, né? Ou você utiliza no seu buscador preferido aí. Mas aqui eu tenho dois contextos, olha que interessante. Eu tenho aqui comida e bebida para pedir uma laranja, eu quero comer uma laranja, né? Ou aqui eu tenho nesse meu sistema também na lista principal, no contexto de roupas, uma camisa laranja, uma blusa laranja.
Eu quero modelar isso com a criança, né? Para quando você for escolher essa camisa, que é laranja, né? Aí dentro do contexto de vocês, claro, vocês fazem isso muito melhor que eu, né? Vocês têm todo esse aparato aí muito bem definido, né? Sabem fazer isso muito bem. Então eu vou clicar aqui na laranja, mas laranja cor, e ele vai me guiando. Então ele vai mostrando para você onde está. Isso ajuda para você modelar junto com a criança, né? Então, usa a ferramenta de busca para modelar junto com a criança. Facilita muito, né? Facilita até para que você ganhe tempo. Não só por ganhar tempo, mas para que fique uma coisa mais pragmática, né? Mais organizada. Então, você sempre vai seguir esse caminho, porque o Snap ele não vai fazer aleatório, tá? Essa indicação que ele está dando aqui para a laranja, sempre ele vai dar essa indicação. O algoritmo vai fazer sempre dessa forma. Então, eu clico aqui em lista de palavras, clico aqui em roupas, e agora ele me mostra aqui onde está o meu laranja. Laranja. Ele já vocaliza e traz para dentro do sistema. Tudo bem? Então, a ferramenta de busca, ela não serve só para buscar os símbolos. Para você, terapeuta, para o Bruno, engenheiro, né? Para a mãe achar os símbolos, onde estão os símbolos. Ela te ajuda a modelar. Vocês concordam com isso? Quem concorda? Escreva no chat. Concordo. Sim, sim, sim. Acham que ajuda nessa modelagem? Legal. Lógico. A Magali já foi até mais efusiva ali. Lógico, claro que ajuda. Então, eu acho muito legal isso, né? Acho essa técnica bem importante. A Stephanie, ela comentou sobre essa técnica, eu achei muito legal a ferramenta. Não só, e ajuda os parceiros, né, Tati? A Tati entende muito bem também, usa muito o sistema. E isso é bem legal, tá? E para buscar, claro, né? O principal objetivo dela é buscar alguma coisa, né? Vamos dizer que vamos pensar aqui, eu vou tentar algo que não tenha no sistema, beterraba. Eu não tenho um símbolo de beterraba aqui dentro do sistema, então ele trouxe 100 resultados. Aí sim eu vou criar esse símbolo dentro do sistema. A ferramenta de busca te ajuda também a não sair criando coisas aleatórias, né? Imagine que para criança isso é muito complexo. Se você cria 3 vezes a laranja, então em cada momento ele vai buscar laranja em um lugar diferente. Se você está começando, isso pode ser um problema, tá? E aí, por isso que eu falo, hoje vocês estão aprendendo sobre o Snap, né? A ferramenta, né? O ferramental aqui com a equipe da engenharia. Mas é super importante que vocês busquem informações com as fonos, né? Com os terapeutas ocupacionais, né? Do contexto mais do método, né? Da metodologia, da questão, mas a linguagem em si. Não dominem só as ferramentas, né? A gente precisa sempre estar muito atento aos métodos, né? Aos contextos, né? O porquê de utilizar a cor, porquê de utilizar, porquê de modelar, por exemplo, né? Então isso é super importante. Mas aí eu não vou falar sobre isso, não é o nosso intuito aqui hoje. Nosso intuito é explorar a ferramenta para que vocês consigam navegar de forma bem tranquila nesse contexto, tá? Então, ferramenta de busca, ok. Aqui ainda hoje, dentro da interface que eu quero apontar com vocês, e também ele é super, super importante, é a função dos menus aqui de voltar, né, e a casinha aqui que é da página inicial. Então, por exemplo, você está um pouco perdido aqui, você navegou muito no sistema. Parece bobeira, mas isso acontece, tá? Você navegou muito no sistema, você não sabe voltar para palavras básicas. O ícone da casinha, né, o ícone da casa aqui, o home, né, ele te traz para a página inicial de novo, que é palavras básicas, tá? Então, sempre que estiver um pouco perdido, perdida, é só clicar no ícone da casinha aqui, né, que ele volta para a página inicial. Para voltar um item anterior, então eu cliquei em tópicos, cliquei em planejamento, cliquei em palavras-chave. Eu quero voltar só para a página anterior, não quero voltar para a página inicial. É o voltar. Tá? Então, botão de navegação. Isso aqui é muito fácil, é muito tranquilo, mas eu gosto de apontar aqui porque às vezes a gente fica um pouco confuso. O que cada um faz? Esse volta para a página inicial, esse volta para a página anterior. Tá? Isso é super importante também. Agora, vamos voltar aqui para os nossos slides, só para a gente falar um pouquinho sobre outros pontos importantes da interface antes de mostrar para vocês na prática. Grande destaque é a ferramenta de lupa, né? A projeção está ativa aí, então a lupa busca por símbolos já criados no conjunto de páginas, né? A barra superior, que fica ali no lado esquerdo da tela, né? Para vocês terem essa visualização mais fácil, para não precisar usar atalho e acessar fora do aplicativo, então já fica ali na visualização, também é importante. O rolar,
Eu não mostrei ainda, mas eu vou mostrar para vocês, porque como que vocês sabem que tem símbolos mais embaixo, assim, para deslizar na tela, né? Fazer o deslizamento ali, né? O rolar a página. Que uma página, vou pedir para vocês ativarem o áudio aqui. Vou desativar para vocês. Um minutinho. Vou mutar todo mundo aqui, depois, quem quiser, só no final fala. Eu mutei aqui todo mundo de novo. Então, esse rolar ali é importante, principalmente em dispositivos touch. Eu vou mostrar, é melhor mostrar ele na prática, vocês vão entender melhor. Mas tem a rolagem no Snap também, isso é super importante. Você não precisa usar a linkagem, né? E aí o botão de link para levar para uma outra página. Você pode... Vou voltar aqui o slide. Opa. Você pode usar o botão de link quando for para fazer linkagem, né? Ou o botão de rolagem quando você quer exibir mais botões, né? Mais de 10, 15, 20 botões, né? O botão de visita, né? Ele só visita a página, né? ou o contexto, vocaliza e retorna para a página anterior. Esse botão ele é muito importante lá em respostas rápidas, né? Eu vou mostrar daqui a pouco respostas rápidas. Por quê? Respostas rápidas, ele não grava na janela de mensagens o texto. Ele só responde, por exemplo, bom dia. Imagine que vocês estão contextualizando ali, conversando com a criança, um texto grande, aí a mãe entra na sala e pergunta, tá na hora de ir embora? Aí, nas respostas rápidas, você pode ter um não lá, que diz, não, ainda não. E a criança vai lá e diz que ainda não. Ou quer que eu ligue o ar-condicionado, né? Porque esquentou muito, ficou muito quente ali no contexto, né? E ele não precisa parar o que ele está escrevendo junto com você, o que ele está contextualizando junto com você. Ele utiliza respostas rápidas só para fazer um apontamento, né? Chamar a atenção, de repente, né? E como nós vimos, o botão voltar. Então, aqui são alguns pontos importantes da interface, né? Também vai ficar no material para vocês utilizarem depois e usar como consulta, né? Agora, vamos ver essas ferramentas, né? E aí, essas ferramentas foi o que a gente já viu aqui. Agora, até já para a gente já está finalizando aqui, só para a gente revisar, né? E para a gente depois mostrar um pouquinho mais na prática aqui. Quais são as ferramentas que estão incluídas dentro do Snap? Como vocês já viram, respostas rápidas, que eu vou navegar junto com vocês, que são pequenas palavras e frases. Elas são usadas em ambientes do cotidiano, né? Para manter uma conversa, ou para chamar a atenção de repente. Como eu acabei de dizer, eu quero só dizer sim, não, mas eu não quero que leve para a janela de mensagens. Eu quero só fazer um comentário de repente, né? Então, respostas rápidas te ajudam muito nesse contexto e me perguntam por que respostas rápidas não sobem para a janela de mensagens. Ele está usando respostas rápidas e não está levando lá para a minha janela de mensagens, porque não é o contexto das respostas rápidas, né? Até por isso que ele tem esse nome, é só para você responder rapidamente e continuar aquele seu comentário. No Snapcore, você já tem teclados, né? Formato QWERTY ou alfabético, mas ele já vem contextualizado com teclados, né? Diferente de alguns outros aplicativos, e não tem melhor ou pior. Aqui é só para dizer que a gente já contextualiza e acha que todo software de comunicação alternativa tem que vir com um teclado já disponível. No Snap, nós temos alguns teclados disponíveis, né? Mais de um. Tem o alfabético, tem o QWERTY, você pode customizar, criar o seu próprio teclado. Na aula 2 a gente vai falar um pouquinho sobre o teclado, a gente vai customizar um pouco esse teclado do zero, né? Nós vimos ali na interface lista de palavras, que elas são organizadas por categorias, né? Por exemplo, eu posso ter uma lista de palavras só para comida, outra só para animais de estimação, enfim, você pode criar N listas de palavras dentro de contextos específicos, dentro de categorias específicas, né? Os tópicos são bem interessantes também para ter as mensagens pré-armazenadas, e você pode organizar ele por uma intenção comunicativa, né? Como a gente viu ali de saúde, ou o tópico Covid, que a gente compartilhou no começo, aí que vocês não aguentam mais falar sobre prancha de comunicação no contexto do Covid, mas isso é importante até hoje, e hoje, esse atual momento mais importante ainda, né? N profissionais que estão entrando em contato conosco, ou com as amigas fonos, perguntando, você tem algum contexto, ou um conjunto de páginas que pode me ajudar aqui para usar na baixa tecnologia, ou até para usar no meu tablet? Então, também é importante, né, essa questão dos tópicos. Você pode criar um tópico específico de uma receita, né? Acho que tem time plural aqui na sala, nós criamos tópicos específicos para a festa junina, né? Foi muito legal para um paciente específico, né? Os suportes estruturais e comportamentais, né, que eu vou mostrar agora, a gente vai acabar finalizando um pouquinho falando de suporte, e o painel de controle, né? Eu vou mostrar também o painel de controle. Como eu falei, dentro do Snap, você tem essa possibilidade de trabalhar um pouco com automação. Sei que isso pode ser um pouco complexo para algumas pessoas, né, ou um pouco
além do necessário no sistema de comunicação, mas seria interessante que você tivesse a possibilidade de integrar um assistente de voz, como Alexa, como o Google Home no seu sistema, né? Ou até mesmo permitir que o seu paciente aumente, diminua o volume, ou que ele configure alguma coisa específica dentro do seu sistema. Então, dentro do painel de controle é onde você consegue fazer tudo isso. Mas também para você, que está auxiliando esse usuário, esse paciente, esse aluno, não precisar sair do sistema de configuração, né? Não precisar sair do seu aplicativo. Então, isso facilita muito. Vamos navegar dentro de algumas dessas funcionalidades, porque a gente tem tempo, e depois eu vou deixar um pouco aberto ainda, vai sobrar tempo para a gente bater papo, conversar um pouco, tirar uma dúvida mais pontual. Vamos só navegar aqui um pouquinho nesses contextos. Deixa eu parar aqui de novo o compartilhamento. São muitas telas, então o slide pula, o compartilhamento precisa ser autorizado, mas eu acho que a gente está conseguindo explorar os dois dispositivos. Então aqui, só para vocês entenderem, eu estou escrevendo aqui que eu... Opa, saiu duas vezes. Eu. Vou brincar aqui um pouquinho. Eu posso. E aí a Erika entrou na sala e perguntou, quer que ligue o ar-condicionado? Eu posso modelar, ensinar a criança que eu venho aqui em respostas rápidas, e eu posso dizer aqui que não. Respondeu que não, respondi que não quero que você ligue o ar-condicionado, e continua aqui a minha comunicação. Né? Eu não perco aqui a frase que eu tenho. É claro que você tem que ensinar para a criança todo esse contexto, né? Você tem que treinar isso, modelar muito isso, mas você não perde a intenção comunicativa aqui, né? O direito de respostas, né? Ou poderia dizer que sim. E aí, para voltar, como eu falei para vocês, eu tenho voltar aqui da interface, tenho voltar aqui também em cima, e eu continuo. Eu posso pensar sobre isso, né? Pensar. Né? Que ele está perguntando se você quer... Enfim, o contexto vocês criam muito melhor e fazem isso de forma fantástica. Mas vocês viram que respostas rápidas se ajuda muito nesse contexto aí de só responder. Desculpe. Pô, pessoal, desculpe. O slide aqui eu estou pulando ele várias vezes, né? São muitas telas. Não, desculpe. Desculpe. E ele não vai subir para a janela de mensagens. Então, bastante atenção nisso, que ele não sobe para a janela de mensagens, tá? Então, tudo que está aqui em respostas rápidas não sobe para a janela de mensagens. E você também pode personalizar as respostas rápidas, adicionar mais respostas, por isso que tem esse monte de botão aqui em branco, tá? Para isso, para customizar a página, nós já vimos como a gente customiza e como a gente edita uma página, né? Então, a gente clica na engrenagem, clica no botão que está em branco e faço aqui a edição, né? Enfim, vou colocar aqui um comprimento aqui. Boa noite. Estou com boa noite hoje para vocês toda hora. Então, boa noite, vou exclamar até, tá? Ele traz aqui o símbolo, né? O símbolo não é esse, eu clico na ferramenta de pesquisa, ele vai trazer outros símbolos e eu vou dizer que o boa noite seria esse daqui, né? E aí eu clico em concluído, tá pronto o meu símbolo. Eu acabei de adicionar uma resposta rápida na minha prancha. Boa noite. Vejam que a página já está automatizada para isso, ele não subiu, mesmo os botões novos, tá? Então, editem à vontade, customizem da melhor forma que for para vocês. Aqui eu tenho uma opção importante que eu gosto muito de navegar e mostrar, que é o perguntas. Mas é o perguntas dentro de respostas rápidas, né? Vejam a linkagem, cliquei em perguntas, ele caiu aqui em perguntas que a criança pode fazer. Qual desses é meu? Qual desses é meu? E aí vocês vão contextualizando, tá? Mas só para saber que isso é uma ferramenta bem interessante e super importante. Agora, vamos ver aqui os tópicos, né? E aí eu falei de tópicos minha saúde, mas eu vou pegar um outro tópico aqui. Eu vou pegar um tópico cozinhar. Então eu tenho toda a estrutura, a gente vai falar sobre a estrutura um pouco mais para frente, né? Provavelmente aqui a gente teria que fazer só uma aula para contextualizar a questão de tópicos, e nós já temos essa aula até gravada que a Stephanie ministrou. A gente pode mandar para vocês depois, eu vou passar uma lista no final para vocês preencherem, para receberem esses materiais, né? Mas aqui, dentro dos tópicos, eu não quero falar sobre as perguntas, nem de comentários positivos e negativos, que tem toda a lógica, toda a estrutura, né? Eu quero falar sobre os suportes comportamentais. Dentro do cozinhar, eu posso ter uma receita para assar biscoitos, bolachas, dependendo de onde você mora. E aí eu trago todo um contexto, um suporte comportamental para isso, né? As rotinas visuais, né? A gente fala muito sobre rotinas visuais. Então aqui eu posso trazer uma receita qualquer. Eu posso customizar essa rotina visual, esse suporte comportamental.
Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, A gente vai decidir decidir qual receita vou usar. qual receita a gente vai usar. Depois, Próximo, pegar os ingredientes. em seguida, Depois, seguir as instruções. e por último, Último, fazer a limpeza e comer seus biscoitos. a melhor parte, né? Exceto pela limpeza, né? Se bem que é super necessário. Mas então aqui nós temos os quatro passos, né? E nesse tipo de suporte são só 4 passos, tá? Se você precisa de uma estrutura mais completa, aí eu utilizaria o cozinhar, né? Que aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque eu posso colocar vários botões e ele adiciona aqui um botão de navegação, que aí eu posso ter 15, 20 passos aqui. Aqui no caso do cozinhar só tem 4, tá? Mas dentro dessa estrutura, né? Navegação de página, eu consigo colocar aqui mais de 15, 20 botões, tá? Então, cuidado, porque às vezes pode ficar muito complexo para a criança, principalmente por conta da navegação. Ela vai ter que tocar aqui para ir sempre descendo para baixo, tá? Ok. Essas estruturas e suportes comportamentais, eles são customizáveis e editáveis também. E aí, como que você edita isso? Você clica na engrenagem, clica no botão correspondente a esse tipo de suporte, né? E aí você vai rolar um pouco aqui a página, né? Rola um pouco a página aqui, senão você não consegue enxergar que ação que ele tem no botão. E aqui eu tenho a mini agenda, né? Então, se eu quero editar e acessar biscoitos, eu tenho que rolar um pouco a página para baixo, para ter essa visualização, e clicar aqui na setinha para direita. E aí é onde ele abre todo o nosso menu de customização. Mas vejam que ele não deixa você adicionar mais botões, porque é dentro da estrutura. A questão de design universal, né, que foi trabalhado, estudado para contextualizar isso, tem um motivo, tá? Essa estrutura. Porque se eu clico aqui no cozinhar, como eu falei para vocês agora há pouco, e eu rolo aqui a página para baixo, ó, eu tenho um roteiro, né? Então, mini agenda, como eu mostrei agora há pouco, ele traz só esses 4 botões. O cozinhar, que está com um tipo de suporte chamado roteiro, ele tem mais opções. Então, eu clico aqui na setinha para a direita, rolo a página um pouco mais, olha, eu posso adicionar várias linhas, né? Então, uma linha aqui sobre comprar mais. Eu vou aqui brincar um pouco, não vou contextualizar. E aí eu vou adicionando. Posso adicionar várias linhas, né? Aqui eu vou colocar uma outra linha, só para a gente testar aqui por conta do tempo. E vejam que eu posso ir criando. Eu vou criando à vontade. Só o que acontece aqui? Quando eu clico no concluído e clico no cozinhar, ele adiciona esse botão de navegação, né? Então a gente vai precisar também modelar com a criança e ensinar que quando aparece esse botão, existem outras funções comunicativas, opções abaixo. Então isso também é muito legal, né? Isso pode ajudar muito nessas questões de trabalhar com rotinas visuais, né? Eu sei que assim, já está sendo bem utilizado, tem assim, até modelos de profissionais que estão criando rotinas e estruturas bem legais para trabalhar com as crianças, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso... Depois eu respondo mais algumas perguntas, tá? Por conta do tempo. Deixa eu ver aqui como está a minha programação, os meus slides, que eu baguncei eles hoje com vocês. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat para o Bruno e para a Erika. Tudo bem até aqui? A gente pode continuar? Áudio ok, transição ok. Porque agora... Vamos. Eu quero mostrar para vocês uma prancha do zero, né? Como a gente cria uma prancha do zero? Porque até agora a gente nós editamos aqui o nosso método, né? Que é o Core First. Mas agora eu quero criar uma prancha do zero. Imaginem que vocês querem criar uma prancha do zero ali. Como vocês criam ela no Communicator, no PowerPoint? Eu sei que vocês criam pranchas de comunicação no PowerPoint, ou no BoardMaker, enfim, do zero, Rafael. Como que é isso? Como que eu crio minha prancha do zero? Deixa eu adicionar aqui a Marcele lá de Curitiba, que ela caiu aqui da sala. Então, o que eu faço aqui? Eu clico na engrenagem e atenção agora. Porque eu tenho que clicar em conjunto de páginas. Aqui eu tenho um conjunto específico. Eu quero alterar esse conjunto, criar um novo. Então, eu clico na seta para a direita e clico em criar conjuntos de páginas. E aí eu escolho um conjunto novo, em branco.
né? Que está aqui embaixo. Vejam que aqui eu tenho português Brasil, português Brasil, português Portugal. Tem até o alemão aqui. E diversos outros conjuntos de páginas. Eu quero criar um conjunto em branco, novo. Tá? Então, é sempre esse daqui de baixo, ó, criar novo. Clique em próximo. Eu preciso dar um nome para ele, claro, né? Ele não vai funcionar sem nome. Então, aqui é nossa prancha. Aula 1. Clique em criar. O que ele vai fazer aqui para vocês? Isso tem que tomar muito cuidado, prestar um pouco de atenção. Porque ele não vai abrir, ele não abre automático. Você precisa ativar ela. Né? Ela está ativada aqui no Core, que é o arquivo de cima. Eu tenho que clicar na segunda opção para ele abrir minha página em branco. Aí vejam agora que é uma página do zero em branco, tá? Sem nenhum método, sem nenhuma contextualização. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em tamanho da grade. Vou falar que essa prancha aqui é uma prancha 2x2, né? Só para a gente contextualizar aqui uma edição padrão. A gente vai ver como construir isso do zero agora. E vou começar a editar minha prancha. Então, essa prancha aqui específica, ela vai ter 4 botões. Vai ser o sim e não, boa tarde e boa noite. Só para a gente ganhar tempo e também fazer isso de forma bem rápida. Então, eu clico no primeiro botão. Vejam que ele automaticamente já pula para a função de botão. Eu vou apagar todo esse contexto aqui. Ó. Se eu clicar no X, ele limpa o botão, tá? Então, clica no X, ele limpa o botão e ele traz o botão aqui em branco. Então, esse daqui vai ser o sim. E aí eu posso fazer agora em caixa alta, né? Porque eu não estou usando mais o Core First. Eu estou usando aqui a minha prancha, o meu método. O método do Rafael aqui que ele inventou, né? Ele viajou aqui. A família só que ele está viajando nos slides. Eu criei aqui o meu método. Então, aqui ele vai ter o sim. Aqui numa segunda opção ele vai ter o não. E assim, por que a gente está falando sobre isso? Porque isso pode ser importante para você criar materiais de baixa tecnologia, né? Pranchas que você vai utilizar para impressão, né? Ou contextos, enfim, diversos que você precisa de uma prancha que não siga nenhum método. Então ali eu tenho o meu sim, agora eu vou criar o meu não. Ah, não gostei deste X, eu não quero esse símbolo. Clico aqui no símbolo ou na ferramenta de pesquisa. E vou escolher aqui dentro de diversos outros símbolos que nós temos. Mais de 45 mil símbolos dentro do Snap. Por padrão já na instalação. Tá? Então o meu não, em homenagem a Mari, vai ser esse daqui. Tá? Então cliquei aqui no símbolo, né? É o não, esse representa não aqui para esse contexto. Né? Aí rola um pouco a página. Vou digitar aqui o meu boa noite, fazer rapidinho para a gente ganhar tempo. Tudo em caixa alta, Rafael. Boa noite. E aqui eu vou digitar aqui meu tudo bem, né? Dizer que está tudo bem comigo. E aí, de novo, venho aqui na opção e altero o meu símbolo. Pronto. Eu tenho uma prancha contextualizada pronta. Eu posso fazer a impressão dessa prancha. Né? Para fazer a impressão dessa prancha, alguém perguntou? Ninguém perguntou como faz a impressão? Isso é super importante. Bom, eu posso imprimir essa prancha. Para imprimir essa prancha, eu não tenho nenhum botão dentro da estrutura do Snap. Isso precisa prestar bastante atenção também, porque ela fica escondidinha a função de impressão. Está escondido. Então eu clico na engrenagem, clico em página, clico em imprimir páginas. E até aqui no meu monitor eu tenho que deslizar um pouquinho para baixo, né? Talvez o de vocês ele já apareça logo no contexto inicial. Eu clico em imprimir páginas e eu clico no meio aqui na função imprimir. Ficou escondido mesmo por conta da estrutura, né? Essa foi uma funcionalidade que ela é importante, mas ela não é o foco principal do aplicativo, mas ela está aí para vocês utilizarem. Então agora eu clico no imprimir e eu tenho a minha prancha de impressão aqui ativa, tá? E aí, nessa nova versão, ele deixa você inclusive customizar a prancha de impressão. Você pode desativar alguns botões aqui, alguns contextos, e a prancha fica limpa da forma que eu já tinha ativado aqui. Como eu coloquei minha prancha em 2x2, então ele não tem barra de mensagens, ele não tem barra de ferramentas e nem visualização de links. Agora, quando eu clico em imprimir, no meu caso, que eu instalei uma impressora PDF, ele já gera um PDF e eu já posso gravar esse arquivo e mandar para uma professora, para a minha clínica, ou para o meu grupo lá que está atendendo pós-Covid, ou está lá na linha de frente atendendo pacientes com dificuldade comunicativa, né?
necessidades complexas de comunicação por conta de N fatores. Tudo bem? Então, a função de impressão, ela funciona inclusive na versão gratuita, tá? Foi isso que eu mostrei para vocês. Eu instalei a versão gratuita, depois eu ativei a voz aqui só por um contexto, né? E aí ficou junto desse arquivo aqui, que é um arquivo novo em branco. Deixa eu ver aqui o chat, alguma dúvida? Eu vou seguir aqui com vocês. Vamos ver aqui o nosso cronograma, editamos a prancha, perfeito. Agora, para que a gente finalize aqui, uma outra opção super importante é saber como vocês vão voltar para onde vocês estavam e como vocês vão navegar, tá? Porque se eu fechar aqui o Snap, e aí eu parei até o compartilhamento, mas eu vou compartilhar de novo ele com vocês, vou compartilhar aqui a tela inteira. E voltar aqui para o meu aplicativo, ele vai carregar agora, ele sempre traz a última prancha que estava ativa, tá? Ele não abre o usuário principal. O usuário principal, ele não tem esse contexto como às vezes nós temos no Communicator ou no BoardMaker, que ele pega sempre o usuário padrão principal e traz sempre na reinicialização. Vejam aqui, ele abre sempre o último arquivo que você estava com ele ativo. Então, para trocar, só para a gente revisar, eu clico na engrenagem, clico em conjunto de páginas, clico aqui na setinha para a direita, escolho meu core padrão, né, que é a minha prancha Core First aqui com todos os meus botões. Tá? Então ali é só para fazer uma impressão, é só para criar alguns cartões, por exemplo, o cartão do PEX, né, ou para fazer algum teste específico que eu quis, mas eu quero voltar para a minha prancha, né, que é essa prancha que eu estou treinando na criança, né, é essa prancha que eu estou utilizando. Então, assim vocês ficam com uma visualização e um modelo bem fácil para editar, criar novos arquivos e trabalhar dentro desse contexto, né. Então, vamos lá. Eu vi aqui que tem uma pergunta e eu vou falar sobre a conjugação. Eu vi que perguntaram. A conjugação, deixa eu só ativar aqui que tem alguém querendo entrar. Deixa eu só liberar a sala aqui, pessoal. Alguém caiu e quer entrar e está me mandando mensagem. Já autorizei ela aqui. Então, aqui nós temos a conjugação dos verbos, né? Que é uma opção padrão que vem já nos sistemas, mas você também pode editar, tá? Se você clicar aqui na engrenagem, ele sempre abre o modo de edição. O Snap não tem nada travado, não tem nada que está bloqueado, você pode editar 100% o Snap, tá? Só que se você optar por desativar a conjugação, se for dentro do Core First, você precisa desativar de todos os botões, né? Então aqui, por exemplo, se eu quisesse desativar só o Start, eu clico na engrenagem, clico no botão. Atenção, porque eu vou falar um pouco de ações mais na segunda aula, mas eu vou mostrar rapidamente aqui agora. Eu deslizo a página para baixo e desativo o link, né? Ele está linkando o Start, fazendo a conjugação com a página de verbos. Então eu só clico na lixeira, clico em excluir, clico em concluído e agora eu tenho aqui meu botão sem a conjugação. E vejam que o que é interessante assim, que eu apaguei inclusive a ação que ele tinha comunicativa, né? Para que ele vocalize, para que ele traga o texto para a janela de mensagens, eu preciso colocar alguma ação nesse botão. Então, de novo, até para a gente contextualizar e revisar esse contexto, eu clico na engrenagem, clico no botão Start, rolo a página um pouco mais para baixo, né? Aí é aqui onde eu vou customizar, programar os meus botões, clique em adicionar, a gente vai ver muito isso na próxima aula, fiquem tranquilos. Habilito aqui a minha função de falar ou inserir uma mensagem. Agora, ele já cadastrou aqui a ação do botão, que é o falar, mas sem a vocalização para a conjugação, né? Então, quando eu clico em concluído e clico no Start, ele trouxe o Start aqui para a janela de mensagens, né? Então, como ficou gravado, se vocês tiverem dúvida, dá até para consultar lá na gravação e trabalhar um pouco com a edição já para a próxima semana. Inclusive, se vocês quiserem baixar e já ir testando o aplicativo para a gente poder falar mais sobre a edição. E aí eu digo assim, vou brincar com vocês, uma edição um pouco mais avançada, vai ser ótimo, né? Porque vocês já estarão com o Snap já ativado no computador de vocês, no dispositivo, no iPad ou no Windows, né? Não funciona no Android, tá? Atenção, não dá para indicar e não dá para instalar o Snap no Android, mas funciona muito bem nesses dois contextos, como vocês viram aqui agora. Várias vezes eu trafeguei entre o Windows e iPad, e eu acredito que vocês não perceberam tanta diferença assim.
né? Vocês viram que as interfaces eram sempre as mesmas, né? E essa é uma característica do Snap, tá? Toda a versão e todas as configurações, elas estão né, as duas no mesmo layout, na mesma customização, tá? Então, tudo que eu faço no Windows é igual no iPad, dentro da minha interface, dentro da minha estrutura, tá? Então, isso é super importante. O usuário ele pode querer migrar do dispositivo. Em algum momento ele usa no iPad, em outro momento ele usa no Windows. E isso fica disponível dentro dos dois sistemas, tá? Consigo baixar a versão gratuita hoje? Consegue. Eu posso voltar lá no slide para vocês. Eu vou postar no chat agora. Vou postar no chat aqui os links. Tem links aqui que são mais fáceis. Um minutinho. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Esse link que eu vou postar agora no chat é a versão para Windows, tá? Já autorizei a Luciana, já coloquei a Luciana de novo na sala. Hoje a sala me deu um pouquinho de trabalho aqui para... Não vocês, claro. A sala que eu digo é a sala do Zoom, porque as pessoas foram entrando e eu tive que ir autorizando e eu baguncei um pouco o slide. Mas deu tudo certo. Agora eu vou postar o link do iPad, do iOS. Lembrem que precisa estar lá no iPad, tá? Não adianta baixar aí no Windows, não, para quem está no Windows. Agora aqui, do iPad. Saco. Tá. Saco. Vazou um áudio aí sem querer. Ok. Então, estão os dois links aí. Só aguarda, manda no e-mail de vocês e aí a gente consegue utilizar. Depois também a gente vai publicar isso facilmente para vocês. A gente manda por e-mail, pede para o time mandar por e-mail. Nosso time está sempre mandando e-mail para vocês com N informações. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou mutar todo mundo aqui. Vou voltar aqui para a câmera onde eu estava e vou fazer um fechamento, a finalização com vocês. Então, hoje, como eu falei para vocês lá no começo, era bem básico para vocês aprenderem a instalar, fazer essa configuração inicial. Quem tiver interesse e quem for participar da segunda aula, eu espero que todos vocês participem, mais pessoas também participem da segunda aula. A gente vai aprofundar um pouco mais nessa edição, construir um suporte do zero, editar um pouco mais a voz, customizar o usuário, isso é bem interessante. Então, na segunda aula, a gente vai ver bastante sobre isso. O Indy, pedindo para falar rapidamente sobre o Indy. Falo bastante sobre o Indy. Não saiam ainda da sala, tá? Queria passar alguns recados para vocês e deixar um link super importante que nos ajuda, inclusive, a continuar desenvolvendo esses materiais, tá? O Indy é um tablet. Eu vou pedir para o Bruno postar o link do Indy no chat. É um tablet que foi desenvolvido especialmente para comunicação alternativa, né? Luciana está aqui na sala, é uma mãe muito conhecida e grande amiga nossa. Ela utiliza o Indy com o filho dela, ela fala que ama o Indy, né? Obrigado. E ele é um tablet com sistema operacional Windows, mas que tem um bom sistema de som, né? Uma caixa de som integrada. É o seu tablet ideal para comunicação alternativa. Então já vem com tudo. Automação residencial, né? Ele vem com um dispositivo infravermelho para enviar comandos e receber comandos para a criança ter automação residencial em casa. Pensa que ela pode, com a prancha de comunicação, desligar ou trocar de canal, né? Desligar a televisão ou trocar de canal, né? No Indy já vem com isso integrado. Ele tem um som que é muito bom, eu acho que uma das características mais importantes do Indy é essa questão do som. Então, em sala de aula, né, ou até mesmo em ambientes externos, ele funciona muito bem. A Luciana pode falar sobre a questão do Indy, do som, muito melhor que eu, porque ela utiliza na prática com o filho dela, né? Acho que nada melhor do que uma prova social de alguém que utiliza no nosso grupo, da nossa comunidade, né? E o sistema operacional Windows, né? Então, acredito que para vocês fica muito mais fácil essa transição. Você coloca um mouse, espeta um mouse nele, customiza e deixa pronto para a criança, né? A arquitetura também, a tela Gorilla Glass de alta resistência, a possibilidade de você colocar um braço adaptado na cadeira de rodas, o sistema de montagem do Indy, ele é super importante para isso. Eu vou combinar o seguinte com vocês. Eu não tinha pensado nisso, vejam que é importante e como o feedback de vocês ajuda a gente a melhorar aqui o contexto. Na próxima aula, eu vou separar um material, vou montar um material específico só do Indy e vou fazer um comparativo entre os dispositivos. E não tem nada a ver com melhor ou pior, tá? Acho que é importante a gente se apropriar dessas informações e desses dispositivos, dessas ferramentas, para a gente saber indicar, saber opinar também sobre um e outro. Então, eu vou preparar esse material na segunda aula. Não estava dentro do nosso planejamento, mas dá tempo de fazer isso. A gente monta isso e a gente apresenta, né, alguns recursos para facilitar o uso do iPad e como o Indy pode colaborar
para alguns casos específicos e casos até mais complexos, que você precisa, de repente, fazer uma montagem na cadeira de rodas, ou que você precisa de um bom som, né? Ou que você precisa ampliar isso com a criança e levar isso para um contexto de sala de aula, né? Já com tudo configurado. É só tirar da mochila, não precisa ficar adaptando nenhum dispositivo, né? Nada nele, é tirar da mochila, ligar, porque ele já vem, inclusive, pode vir, inclusive, com um suporte de mesa e outras adaptações, tá? Agora, o que eu vou pedir para vocês? Pedir para vocês nos ajudarem também. Se inscreverem na próxima aula, para que a gente continue, inclusive, melhorando todo esse contexto. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar com vocês o link. Depois o pessoal vai mandar isso para vocês. E, principalmente agora, né, deixa eu pegar um atalho aqui que vai facilitar toda essa brincadeira. Só um minutinho, que eu vou postar um link para vocês que ajuda a gente a melhorar esse material. Opa. Deixa eu pegar ele aqui, facilita. Eu vou colocar aqui para vocês preencherem, todo mundo que puder, uma lista de presença, para vocês receberem o aviso da próxima aula e dos outros conteúdos, mas também dizer o que eu posso melhorar, o que a gente pode melhorar para o próximo encontro. Então, assim, comentem à vontade e deem todos os seus feedbacks. Ah, precisa melhorar a conexão. Ah, precisa melhorar os slides, precisa melhorar o tempo. Tudo que vocês acharem que é importante para vocês, né? É que a gente desenvolve isso para vocês. Então, pode ficar à vontade. Então, o que vocês acharem que a gente pode melhorar é para colocar nessa pesquisa, porque aí a gente traz isso na próxima aula e em outras também, né? Só para lembrar que, de novo aqui, vamos voltar aqui para os nossos slides. Deixando o modo apresentação. O link da avaliação e da pesquisa já está aí no chat. Já está carregando aqui já para nós. Vou voltar a uma anterior aqui antes de me despedir de vocês. A próxima aula é dia 25/3, um pouco mais avançado. Vou tentar fluir um pouco mais, porque não tem instalação, não precisa de tanto slide, é mais prático. Na pesquisa, escrevam para mim, por favor, tudo aquilo que vocês acham que a gente pode melhorar, incrementar ou criar mais para frente, né? Sábado tem aula com a Mari sobre o Boardmaker, aula 2. Importantíssimo, participem, está muito legal. Eu já vi o material. Foi preparado assim, exclusivamente para esse contexto do Boardmaker 7 com as novas funcionalidades. Tá? E a gente conta muito com vocês para tudo isso. Bruno e Érica, deixaram os contatos aí para que vocês falem também com eles, tá? Então, se precisarem também, Bruno está sempre ativo. Às vezes o Rafael não respondeu, o Rafael está em um atendimento que não pode realmente naquele momento responder vocês, pô, chama o time, a gente está aqui disponível para vocês. E a gente agradece muito, deu tempo certinho, ó, estourei só um minuto, respeitando também o horário de vocês. A gente sabe que quinta-feira à noite a gente está quase sextando aí, mas queria agradecer muito, né, deixar os meus contatos, dizer que na semana que vem, se vocês conseguirem instalar, vai ser muito melhor, vai facilitar muito, né? No @civiambrasil, no Instagram, também tem muito material lá disponível para vocês e alguns outros comunicados, como eu deixei no primeiro slide do começo. Então, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. A gente continua aqui com vocês, montando esse material, melhorando cada vez mais, mas deem assim, feedback de vocês e o comentário real do que vocês realmente precisam, tá? Isso ajuda muito a contextualizar e a continuar criando aqui os conteúdos. Beijão.